Olá pessoal, vamos dar início a uma aula de matriz, onde esse termo ele é representado normalmente por uma letra maiúscula, uma matriz de números, e os números que aparecem aqui embaixo representam o número de linhas e o número de colunas de uma matriz. Por exemplo, a matriz A, ela tem aqui uma tabela contendo certos números, onde na primeira linha você tem os números ou os elementos M, N e P. Na segunda linha você tem os elementos X, Y e Z. A primeira coluna ela contém estes dois elementos, M e X. A segunda coluna você tem os elementos N e Y. E na terceira coluna os elementos P, Z. Normalmente uma matriz ela pode ser representada desta forma, com a letra minúscula, que normalmente seria o derivado da letra maiúscula, né? Para indicar alguma coisa derivada da outra. E essa tabela de números ela pode ser representada com esses índices, onde esses termos são normalmente especificados como IJ. Os termos IJ de uma matriz, onde I representaria a linha e o J representaria a coluna. Então você tem o A11, que seria a primeira linha, primeira coluna, o A12, primeira linha, segunda coluna, A13, primeira linha, terceira coluna, e assim por diante. Por exemplo, esse termo, ele é o A22, ou seja, segunda linha da segunda coluna. Uma outra informação seria essa matriz identidade, em que ela necessariamente é uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Uma matriz quadrada é quando o número de linhas I é igual ao número de colunas J. Nesse caso, por exemplo, eu tenho uma matriz 2 por 2, uma matriz identidade 2 por 2. Ela vai ter duas linhas, duas colunas, onde na diagonal você preenche com o número 1. A diagonal principal, também chamada assim, 1001. A matriz identidade, de ordem 3 por 3, ela é representada dessa forma. Perceba que existe uma diagonal de número 1s, 100, 010, 001. A matriz de identidade ela é como se fosse o número 1 nas nossas contas matemáticas, onde multiplicar por 1 não vai dar em nada, multiplicar por identidade também não vai dar em nada. Mas aqui é importante ressaltar esse detalhe de que a diagonal principal de uma matriz ela é dada por um conjunto de números 1s. E a ordem da matriz é dada pelo número aqui embaixo, 2 por 2 ou 3 por 3. 3 linhas, 3 colunas. Matriz transposta. Matriz transposta é uma inversão, onde você faz a troca da linha pela coluna. E você vai construir uma nova matriz. Portanto, olha aqui esse exemplo. Eu tenho a matriz com esta linha, 1, 3, 2. Ela vai se transformar agora em coluna, 1, 3, 2. Essa matriz, na segunda linha, tem os números 3, 3, 5. Segunda linha vai se transformar em segunda coluna, 3, 3 menos 5. Importante ressaltar que essa matriz ela tem a ordem 2 por 3 e a transposta agora vai ter a ordem 3 por 2. As representações da ordem da matriz também ocorre essa mudança, trocando de posição. Multiplicação de um número por matriz. Aqui é como se fosse distributiva. Um número pode vir acompanhado do lado da matriz. Basta fazermos a distributiva de todos os números, de todo o número, né, em todos os elementos. Portanto, a matriz aqui seria 3, 9, 27 na primeira linha, 12, 0, menos 9 na segunda linha. Essa é uma multiplicação de um número por uma matriz. Uma adição em uma matriz, ela pode ser feita membro a membro.
um pré-requisito em adição de matriz é que a ordem das matrizes devem ser iguais. Se não for igual, não dá para efetuar essa soma. Nesse caso, por exemplo, eu tenho uma matriz 2 por 3 e também aqui eu tenho uma matriz 2 por 3. A soma é feita membro a membro, por isso esse pré-requisito de que elas tenham a mesma ordem. Se não tiver a mesma ordem, você não vai conseguir somar. Então eu vou somar o elemento da matriz A11 com este outro elemento da matriz, que eu posso chamar de B11. Então vai sair 5. Primeira linha, segunda coluna, primeira linha, segunda coluna. 3. Primeira linha, terceira coluna, primeira linha, terceira coluna. 0 mais 3. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna. 2 e 2, 4. Segunda linha, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, segunda coluna. 8. E por último, segunda linha, terceira coluna, segunda linha, terceira coluna. 4. Essa seria a resposta da soma das matrizes. E por fim, a igualdade da matriz. Toda vez que você tem uma igualdade matemática de uma matriz, você pode efetuar essa igualdade membro a membro. Por exemplo, esse termo é igual a este. Este termo deve ser igual a este. A matriz é igual. Portanto, 3 é igual a A mais 1. Conclusão, o A vale 2, que pode ser uma possível alternativa ou alguma informação que o texto peça. O número 2 é igual ao B. Conclusão, B vale 2. E esse termo, 4, é equivalente a esse 3 mais x. 4 é igual a 3 mais x. Portanto, o meu x vale 1. E essa deve ser a forma como devemos proceder numa igualdade de matriz, igualando membro a membro. Também aqui, a ordem das matrizes deve ser igual, senão essa igualdade não será feita.